tinha proposta para permanecer no Santos, onde seria muito provavelmente titular por mais um ano. Ele escolheu disputar posição no Flamengo com Rodrigo Caio e Pablo Maria. O Michael tinha proposta do Corinthians, alta proposta, para ser titular, chegar assim como a grande contratação do ano, tocar sirene no Parque São Jorge, titular absoluto, candidato a ídolo, etc. Optou por disputar posição e muito provavelmente ser reserva, porque o Flamengo tem o Bruno Henrique, tem o Arrascaeta que jogam pela esquerda. O jogador optou pelo Flamengo. O Grêmio queria o Pedro para ser titular, jogar no time do Renato. O Pedro, por aquilo que a gente apurou, preferiu também o Flamengo, onde, se não sair o Gabriel, muito provavelmente também será um jogador de elenco. 3 nomes no mercado fortes, bons jogadores, que optaram, escolheram ir para o elenco do Flamengo que ser titular absoluto em outro clube. Até outro dia, jogadores do Brasil fugiam do Flamengo, não por causa do clube, mas porque tinham medo de tomar calote, porque o clube não tinha estrutura, não tinha CT. Em muito pouco tempo é o contrário. Agora eles escolhem ser do elenco do Flamengo, ainda que reserva, a jogar por outros clubes grandes como titular. Vocês não acham isso uma notícia para a gente se debruçar sobre ela, essa mudança? Assim, existem os dois lados, né, Isaac? Tem um lado do Flamengo que está fazendo ótimas compras, aquisições, né? Porque o Flamengo, foi demonstrado isso no decorrer do ano que passou, que quando tinha que tirar alguns jogadores, tinha dificuldades. Então o Flamengo viu isso, pontuais, são contratações pontuais, um defensor que eu acho que vai disputar a posição de igual para igual com o Mari. Eu acho que no setor defensivo o Flamengo vai ter uma briga bem boa. Na questão do Michael, é uma questão provavelmente de valores, né? Eu acho que o Michael não pensou muito assim no futuro da carreira, né? No que ele pode produzir para frente. Eu acho que ele pensou nitidamente nos valores. Foi ele que pediu, isso são notícias de Goiânia, foi ele que pediu para que fosse aceito a proposta do Flamengo. Então, assim, o Flamengo está ganhar mais. É para ganhar mais, para ser financeiramente bom para ele. Lógico que esportivamente, eu acredito que no Corinthians seria muito melhor. Pelo jeito que o Corinthians joga, pela maneira que o Thiago Nunes tem as suas equipes formadas. Eu acho que no Flamengo ele vai ter dificuldades, porém, para o Flamengo é importante porque o Flamengo pode ter mudanças características de jogo. O Michael mudaria as características do Flamengo. Então, isso no decorrer do ano pode ser importante. Eu acho que o Flamengo está fazendo a sua parte. Eu acho que os atletas, sim, que vão escolher, que teriam que analisar bem isso. Questão do Pedro. O Pedro, na minha opinião, é um centroavante de área, porém é muito inteligente. O Pedro tem qualidade de sair, de dominar, de fazer pivô. É um jogador inteligente que tem um bom passe, que tem leitura de jogo. Então, acho que seria de grande utilidade no Flamengo. Óbvio que para o Grêmio também seria. Mas os caras estão vendo que o time do Flamengo é bom, o time do Flamengo paga em dia, o time do Flamengo vai disputar tudo de novo. É isso. Então não tem o que... A gente já viu, por exemplo, teve um tempo em que, por causa da violência da organizada do Palmeiras, sim, alguns jogadores falaram não para o Palmeiras. E por causa dos problemas administrativos do Flamengo, atrasos, muitos também falaram não para o Flamengo. A situação se inverteu. Totalmente. Hoje o Flamengo é o maior convite do futebol brasileiro e acho que essa janela está mostrando isso. O Grêmio queria comprar o Pedro. Ele preferiu ser emprestado ao Flamengo. O jogador preferiu ser emprestado ao Flamengo. Eu acho muito sintomático. Todos os 3, né? Antes que eu falei, foram escolhas dos jogadores. Sim. Embora essa do caso... Pedro é que essa do Pedro é que me chama mais atenção, porque o Pedro não é jogador para banco. Ele é jogador, pelo que ele apresentou aqui no Brasil e para o estilo de jogo do Flamengo, o Jorge Jesus já tinha falado que queria um centroavante de área e fez muita falta para o Flamengo, né, na variação de jogo. É um jogador que diz muito sobre o Gabigol, sobre a possibilidade dele não permanecer no Flamengo. Exato. Acho que isso que me chama bastante atenção. E a gente estava falando, o Rizek falou agora do Palmeiras. O Palmeiras, há 2 anos, 3 anos, também foi esse clube que os jogadores escolhiam ficar no banco de reservas e ir para o Palmeiras. E é claro que não era diferente o estilo de jogo, eu não estou nem comparando isso. Mas Rafael Veiga,
optou por ir para o Palmeiras para ficar no banco de reservas a temporada inteira. E o Cuca quis muito esse jogador e ele resolveu ir para ficar a temporada inteira no banco. O Edu Dracena, quando foi, saiu do Corinthians, campeão brasileiro, ele não tinha certeza nenhuma que ele jogaria no Palmeiras. E alguns outros nomes foram chegando. No ataque mesmo, Henrique Dourado, no ano passado, o Palmeiras com três atacantes, ele aceitou para ficar no banco. Claro que a gente está falando de outra característica, outro nível técnico, mas os jogadores estão se apegando muito nisso, na questão da estrutura, da competitividade e muito mais do que a possibilidade de se tornar um ídolo num outro clube. E com um adicional, né? O Jorge Jesus não poupou jogadores. Então, nem tem aquela sensação para quem está chegando, que você vai não jogar, vai rodar muito o elenco, porque são muitas competições. Se fosse no Grêmio do Renato nos últimos anos, por exemplo, você poderia pensar num time para as Copas, num outro time para o Brasileirão. Não é o caso do Flamengo com o Jorge Jesus. Embora também, naquele caso do ano passado, você teve aquela parada ali para a Copa América, foi quando o Jorge Jesus chegou. Alguns reforços chegaram, nem todos tiveram férias, mas outros também vinham descansados, então o desgaste para esses no segundo semestre era um pouco menor. E agora o Flamengo aposta, o que é curioso também é o seguinte, a gente está vendo muitos clubes apostando numa redução dos elencos, também por questões financeiras. Mas seguindo o modelo do Flamengo, o Flamengo tinha um elenco mais enxuto e ganhou o que pôde em 2019. O Flamengo reforça o seu elenco agora, contando também com a Copa América neste ano e com a continuidade do calendário nacional. Então, se alguns clubes adotaram como modelo o Flamengo de 2019, é bom prestar atenção no Flamengo reforçando o seu elenco, porque se o Flamengo adotou uma estratégia para 2019, as contratações pontuais, os 8 titulares que chegaram e jogaram, assumiram a posição... O Flamengo de um semestre, Exato, não é o Flamengo da temporada. Exato. Olha, o Flamengo pode perder, uma conta rápida, Rodrigo Caio, Felipe Luiz para a Seleção Brasileira, Gerson para a Seleção Brasileira, Arrascaeta para a Seleção Uruguaia, Bruno Henrique. Bruno Henrique e, se ficar, Gabigol. Né? E o Everton Ribeiro já foi citado também, enfim. Então, assim, o Flamengo pensa nisso também para se reforçar. Vou te interromper, o Cid jogar os principais campeonatos, ele de 2013 até hoje, porque 2013, quando começa essa nova era administrativa do Flamengo, ele montou muito timinho também. Ele segurou muito o cofre, montou muito time meia boca para chegar no estágio em que ele está hoje. E o Ceredo citava o Chelsea, é desejo do Gabriel jogar na Inglaterra, desejo dele. E o Chelsea já quis ele. Quando ele sai para a Itália, a Irina Abramovic, ela queria o Gabriel. Tem a sondagem, tanto que o presidente do Santos, à época, dá uma entrevista e fala, não tem sondagem, não vai. Mas o que a gente apurou é que, até este momento, não tem nenhuma proposta oficial do Chelsea na Inter pelo Gabriel. Até esse momento, pode ser que a situação mude. É muito diferente o estilo do Gabriel pensando em Chelsea, assim. Hoje, pelo estilo do Chelsea, com o Lampard, é um estilo bem diferente. Ele tem esse desejo, ele tem esse sonho, mas até este momento, o Flamengo tem essa informação também. Não chegou à Inter de Milão uma proposta, a gente paga tanto e tantas vezes por ele. A gente vai agora a Belo Horizonte, vai conversar com o Rogério Corrêa, só para arrematar o Gabigol. E embora essa demora, pela minha experiência de repórter, hoje eu diria que o Gabriel está muito mais fora que dentro do Flamengo. Estou com você nessa. Só pela mera experiência de acompanhar os acontecimentos, que hoje ele está muito mais fora que dentro do Flamengo. Pela indicação do Pedro. Eu estava achando o contrário. E pela indicação do Pedro também, pela movimentação da contratação do Pedro. Você está achando com informação ou como a gente... Não, achando mesmo. Achismo. A gente está aqui... O que eu dei de informação é isso. Ele quer ir para a Inglaterra. Há uma sondagem do West Ham, não há uma proposta do Chelsea para a Inter de Milão. Há uma declaração do Lampard que deixou animado, porque para o Gabigol é muito importante ter a convicção de que ele vai jogar, de que ele vai ser aproveitado pelo menos. Ele reclamou dos técnicos lá fora com quem trabalhou. O Lampard falou do Gabriel? Não teve chance. Não, aí alguns veículos ingleses, jornais ingleses, divulgaram que o Lampard, em conversas informais, teria feito elogios ao Gabigol. Agora, isso também não foi veiculado assim oficialmente. Houve uma coletiva em que o Lampard falou sobre o Gabigol, mas isso teria animado essas informações de que, em conversas informais, ele teria dado uma sinalização positiva para o Gabigol. Eu estou contigo. Agora, isso também não significa que ele não possa ficar no Flamengo, que não vai ficar no Flamengo, até porque depende dessa proposta. Apenas, claro. Né? Opa, pera aí que eu tenho um presente para você. Você quer começar 2020 com o pé direito? Então vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz para faturar mais de 100 mil reais por mês, trabalhando pela internet, aqui na minha casa, todos os meses em 2019. Clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você também pode fazer isso e aproveitar desse novo mercado que está mudando a vida de milhares de pessoas aqui no Brasil.